um deles. Daqui eu vou chegar onde? No MDC. Para que serve o MDC? Aí vem aquela querida, né? Piada da quinta série, né? Vocês sabem o que é que o M... Tu sabe o que é que o MMC faz na base da escada? Você sabe? Você sabe o que é que o MMC fica esperando aqui na base da escada? Você sabe? Isso é o que um aluno da quinta série que me ensinou. Ele fica esperando o MDC. Fica esperando o MDC. Entendeu? Tinha que ser aluno de quinta série. Não, mas é interessante, né? É sacanagem, deixa pra lá. É só uma jogada. Mas olha só, o MDC, o máximo divisor comum, ele serve para que situação? Imagina que você tem vários objetos diferenciados e você quer separar em objetos, você quer separar por objetos, sem misturar. Tipo dinheiro, tipo a questão de banco, por exemplo, você é um caixa de um banco e você quer separar alguns pacotes, só que você não quer colocar um pacote de nota 10 misturado com nota de 50, com nota de 100, essas coisas todas, tá? O máximo divisor comum MDC de dois números, vamos considerar assim, sejam A e B inteiros diferentes de zero. O máximo divisor comum, resumidamente, MDC entre A e B, eu vou chamar de D. D é um divisor comum de A e B, isto é, D divide o A, divide. O que é o MDC? O que é o MMC? Esse número é dividido. O que é o máximo divisor comum? Quem vai ser o máximo divisor comum entre 6 e 8, galera? Quem é o número que divide 6 e divide 8? Quem é o maior número comum aqui, olha? Quem é o maior divisor de 6 e de 8? Quem seria? Quem é o maior divisor comum de 6 e de 8? O 2. Só o 2. O que está acontecendo? No MMC, esse número é dividido por 6 e por 8. No MDC, esse número divide o 6 e o 8. Ele divide, ele é o maior divisor comum, ele divide esses dois. Claro que, se eu colocar uma situação diferente, entre 6 e 5, quem é o número que divide 6 e 5? O maior número possível que vai dividir 6 e 5? 1. Só 1. Ok? E quando o MDC deles for 1, eles são chamados de quê? De primos entre si. Tony, para que serve esse negócio de primos entre si? Significa que, se eles são primos entre si, significa que o MMC deles é o produto deles. De 6 e 5 vai ser 6 vezes 5. Basicamente é isso, quando aparecer. Agora, é claro que tudo isso aqui está explicado. Neste caso, nós temos MDC, de A e B, por MDC, AB e tal. Aí eu explico aqui, olha, o material de vocês. Se o MDC de A e B for 1, então dizemos que A e B são primos entre si. Quando os números são primos entre si, então o MMC deles é o produto deles. Exemplo, o MDC entre A e B deu 1, então o MMC deles é A vezes B. É só para dar a ideiazinha dos valores. Aí eu coloquei aqui um exemplo também para vocês entenderem melhor. Já vamos entrar na aplicação deles. Observando que 12 é 6 vezes 2, 18 é 6 vezes 3, o máximo divisor comum, o número que divide 12 e divide 18 é o 6. 12 é dividido por 6, 18 é por 6. Agora, 4 e 15, o número que divide 4 e 15 ao mesmo tempo é só 1. Logo, o MMC deles é 4 vezes 15, é 60. Eles são primos entre si. Só para dar uma ideia, o que é que vocês estão entendendo? O que é que eu estou querendo passar para vocês? A ideia de números. Tá? Uma ideia básica de números. MDC entre 2 e 3, 1, são primos entre si. Entre 2 e 4, o 2. Já o MMC entre 2 e 4 é o maior, é o 4. Já o MDC é 2. Tá? O MDC entre 8 e 12 é o 4. O que quer dizer isso? Que o 4 é divisor do 8 e do 12. O MDC de 18 e 100 é 2, entre 12, 18 e 30 é 6. O 6 é divisor do 12, 18 e do 30. Treino. 3 peças de tecido devem ser divididas em partes de tamanhos iguais. Olha o que ele quer dividir. Tem 3 peças que ele quer dividir todos com o mesmo tamanho.
sendo o maior tamanho possível, ele quer o maior tamanho possível. Se as peças medem 90 metros, 108 metros e 144 metros, então cada parte deve medir em metros. E quantas peças vão ser omitidas? O cara, ele trouxe peças de 90 metros, de 108 metros e de 144. Imagina que ele está vendendo tecidos, alguma coisa, corda, alguma coisa. Tu poderia muito bem cortar isso de metro em metro. Tu poderia cortar de uma forma pequena. Mas tu imagina alguém chegar lá contigo, e você quer cortar para armazenar, mas só que tem alguém que chega lá contigo e fala, não, eu não quero 1 metro, eu quero 2 metros. Aí, pô, tu já cortaste tudo 1 metro. Tu quer separar isso, como também se fosse outros objetos. Aonde você supostamente poderia estar enxergando isso também, essa aplicação que já é bem estranha de MDC? Em farmácias, supermercados, talvez algumas livrarias, talvez algumas situações de livros. Como assim? Imagina que em uma determinada farmácia chegou lá uma caixa com 90 produtos de determinado medicamento, 108 produtos com outro determinado medicamento e 144 produtos com outro determinado medicamento. Todos parecidos, só que são medicamentos diferentes. O que é que ele quer fazer? Ele quer colocar em prateleiras. Só que ele quer colocar em prateleira, ele não quer colocar um medicamento em uma prateleira, um aqui, não quer, ele quer colocar a maior quantidade máxima possível. Sendo que todas as prateleiras devem conter a mesma quantidade. Tipo, o cara chegou aqui, eu vou pegar essa prateleira. Se ele levou 10 do medicamento A, a outra prateleira tem 10 do medicamento B e a outra tem 10 do medicamento C. Não vai sobrar. Tipo, mas vai ter uma prateleira que só tem 9. Não, todas vão ter que ter 10. Ou seja, ele quer dividir na maior quantidade possível, ele quer colocar nas prateleiras a maior quantidade possível, sendo eles com a mesma quantidade. Ele quer ser dividida no maior tamanho possível, tamanhos iguais, mesma quantidade, tamanhos iguais, mesma quantidade. Olha aí, máximo divisor comum. Não ensinei como achar o MDC. Como é que eu faço para achar o MDC aqui nesse caso? Eu utilizo um procedimento bem simples, parecido com o MMC, mas com a seguinte regra: você só vai achar o MDC desses números, o maior divisor comum, se você dividir sempre eles pelo mesmo número. Tá? Tem outros procedimentos, de outras regrinhas e tal, que são utilizados, mas eu vou utilizar esse aqui. Por exemplo, o 90, 108 e 144, como todos são pares, eu vou dividir por 2. Isso aqui vai dar 45, isso aqui vai dar 54, isso aqui vai dar 72. Dividir por 2. Já não dá mais para dividir por 2 por causa desse cara que não é par. Mas dá para dividir por 3. Isso aqui somado dá 9, somado dá 9, somado dá 9. Todos são M3. Dá até para dividir por 9 logo, se quiser. Porque quando a soma deles dá um M9, ele é dividido por 9. Também. Mas dividido por 3, pega com calma. Dá 15. Por 3, isso aqui é 18. Por 3, isso aqui é 24. Que ainda dá por 3. 5, 6, 24 por 3 dá 8. Agora eu estou procurando um número que divide ao mesmo tempo 5, 6 e 8. Quem é o número? Só 1. Quando ele chega, note que o MMC, o 1 fica desse lado aqui, olha. O MDC, o 1 fica desse outro lado. Para você achar o máximo divisor comum, ele vai querer dividir. Primeira coisa, ele vai querer dividir alguma coisa nela. Tá bom? E ele vai colocar alguma coisa na maior quantidade possível, ou para ter a menor quantidade de objetos, ele vai colocar mais ou menos essa situação. 9 vezes 2 é 18. 18 metros cada peça do tecido. 18 metros cada peça. Olha só, isso aqui já está completo, gente. O MDC é bacana por causa disso. O que você achou aqui, esse valor total final do produto dos resultados aqui obtidos da fatoração, isso aqui é o tamanho da peça. É o que? O tamanho da peça. Cada peça. Estou saindo da frente. Cada peça. E o que seria isso aqui? Isso aqui seria o número de peças. Número de peças. Ou número de pedaços. Por exemplo, a peça que tinha 90 metros de comprimento,
Se for dividir 18 metros cada peça, tu vai ter 5 peças aqui. Ó. Aqui tu vai ter 6 peças, aqui tu vai ter 8 peças. Então o total de peças, se ele pedir aqui o total de peças, vai ser 5, mais 6, mais 8. Isso aqui vai dar o quê? 19 peças. Ele vai ter o total Se fosse medicamentos em caixas. Oi? Se fosse no medicamento, como tu falaste agora. Se fosse número de medicamentos, significa que ele ia colocar em cada um das prateleiras, ele ia colocar 18 frascos de cada um dos medicamentos. Perfeito? Ele ia precisar de quantas prateleiras para armazenar todos esses medicamentos? De 19 prateleiras. Basicamente isso. Ok? Agora, uma das questões que eu acho genial é essa questão, o treino 5, aí nós vamos já resolver. Eu queria que você desse uma lida, essa daí caiu no concurso do banco. Especificamente, acho que foi do BASA, em 1000. Quando foi o ano que o senhor fez, senhor? Do BASA, qual foi o ano que o senhor fez o concurso? 1800, era Dom Pedro. Era Dom Pedro, foi quando ele criou o Banco do Brasil, só chegou no Brasil. Foi um dos primeiros que tinha, né? Pensa naquele tempo. Ele não era bancário, ele era um banqueiro praticamente. Não mesmo. Igual professor. É o salário. Eles vivem lutando com melhoria, mas é difícil. 6 prateleiras de medicamento B e 8 prateleiras de medicamento C, se ele fosse fazer. Então, quando você vê as prateleiras de um supermercado, de uma farmácia, você não vai ver uma prateleira toda misturada. O cara não vai colocar aqui na mesma prateleira, por exemplo, café misturado com leite, misturado com óleo. Eles não colocam misturado, eles colocam todos a mesma quantidade, a mesmo objeto. E normalmente eles querem colocar a mesma quantidade que tem em cima e a quantidade que tem embaixo. Dos objetos, ok? Essa daí é boa. Decidiu separá-las em pacotes com cédulas de um único valor. Se cada pacote deve conter o maior número possível de cédulas, todas elas com a mesma quantidade e o maior número possível de cédulas, quantos pacotes deverá conter? E é lógico, se ele não quiser a maior quantidade possível num pacote, ele pode colocar um pacote com uma célula, pelo menos um pacote com uma célula. Ou seja, quantos pacotes ele vai ter aqui se ele tem de R$10? Ele vai ter que ter 240 pacotes, porque são 240 células, o que é um absurdo. O que ele quer saber? Com quanto pacote vai sair esse funcionário do banco aí? É uma questão, analise esse tipo de questão, gente. Vocês estão analisando uma prova que trabalha a base. O Enem trabalha muito essa parte da base. Então eu vou achar quem? O máximo divisor comum de 240, de 180 e 120. Divide logo por 10, em vez de dividir por 2, todo mundo termina em 0, né? Tu pode logo começar dividindo por 10. Já que termina em 0, eu quero saber o divisor comum e dá para dividir todo mundo ao mesmo tempo. Mas se dividir por 2 não tem bronca não. Vai encontrar resultado parecido. Isso são os terminados.